por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho intensamente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, a tua graça me basta. Confiarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, a tua graça me basta. Confiarei longe do Santo dos Santos, não sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Louvamos a Deus por essa oportunidade de nos reunirmos na presença do Senhor. Tivemos dificuldade nos outros 2 momentos previstos, quarta passada, domingo. Aliás, tentamos ainda na segunda, mas infelizmente não foi possível, né? Há algumas dificuldades aí a partir daqueles que nos fornecem a internet, né? Mas hoje, graças a Deus, podemos estar juntos, apesar de distantes, nos nossos lares, estamos juntos no mesmo propósito, reunidos na presença do Senhor. Vamos aproveitar esse tempo, vamos deixar esse tempo reservado para exaltarmos e bendizermos ao Senhor. Amém. Nós já vimos aí, né, a presença de alguns irmãos, irmã Marta, irmã Dorinha,
Diana e Divaneide, Deus os abençoe. E mais alguns irmãos devem estarem daqui a pouco participando também. Nós iremos, neste momento, continuar buscando a presença do nosso Deus, né? E nós estaremos orando e nos colocando assim diante do nosso Deus. Pai querido, Deus bendito, rendemos graças ao teu nome por estar cuidando de cada vida, cuidando de cada família. Te agradecemos, ó Deus, porque durante esses dias não podemos estar reunidos no mesmo espaço, mas estamos juntos no mesmo propósito. A partir dos nossos lares, temos nos organizado para estar na tua presença. Pedimos que o Senhor receba este culto como expressão do nosso louvor, da nossa adoração. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, com os cânticos, com a leitura da tua palavra, com a mensagem que será pregada. Ó Deus querido, que os ensinamentos da tua palavra provoquem mudanças nas nossas atitudes, porque queremos continuar na tua presença para glorificar o teu nome em toda a nossa maneira de viver. É em nome e por amor de Jesus que te oramos. Amém. Amém. Nós iremos partilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos 11, né? E diz assim, a palavra do Senhor. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém. Então, esse texto é para nos lembrar, né, neste momento, da soberania de Deus sobre todo o céu, da soberania de Deus sobre toda a terra. Que nós não venhamos perder o nosso tempo com preocupações que em nada vão melhorar, né, as circunstâncias das nossas vidas, mas que nós possamos aprender a descansar no Senhor e assim colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor, sabendo que do Senhor é o poder, sabendo que do Senhor é a magnificência, sabendo que do Senhor é tudo o que há no céu e na terra. Amém. E nós iremos louvar ao nosso Deus, né? Nós iremos louvar ao nosso Deus com uma música, uma participação, uma mensagem trazida pela irmã Lourdes, né? Que gravou um pequeno vídeo, e nos enviou para participar conosco deste momento, deste culto. Então, louvemos a Deus. Graça e paz, amados. Nesta tarde nós escolhemos para o louvor e adoração ao nosso Deus. E quero deixar o Salmo 108 que diz: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Nós vamos louvar com um cântico a adoração. O rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa, meu prazer te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me canto a ti, tu és
como rio de águas vivas, flui dentro de mim. Tu és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. É bom, né, louvarmos os nossos irmãos, juntamente com os nossos irmãos e vermos que estão bem, né, desfrutando da graça e da presença do nosso Deus. E nós iremos partilhar mais uma leitura bíblica que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e o versículo 4, né? São versículos conhecidos e diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Então, que Deus realmente possa ser bendito, né? Deus é bendito. Ele é o Pai de todas as misericórdias, é o Pai de toda a consolação. E nesse momento em que nós estamos vivendo, né, de pandemia, nós precisamos nos apegar a Deus, nós precisamos buscar esse consolo em Deus, porque quando nós buscarmos o consolo que vem do Senhor, quando nós buscarmos a misericórdia do Senhor, então nós estaremos assim, recebendo do próprio Deus essa consolação, recebendo do próprio Deus essa misericórdia, e aí nós estaremos aptos a consolar aqueles que porventura estiverem tribulados, aqueles que porventura estiverem precisando de consolação. Então, que você busque, né, a presença do Senhor nesse momento, que você busque o consolo que vem do Senhor, porque só o Senhor é que pode nos trazer esperança nesses momentos. Nós iremos ouvir mais um louvor, né, com nosso irmão Eduardo, e nós iremos assim louvar ao nosso Deus e partilhar de mais um momento de adoração, né, porque só Ele é digno do nosso louvor, só Ele é digno da nossa adoração. Nós estamos tendo aqui uma oscilação de internet, né? A internet já zerou aqui, eu não sei como é que está chegando aí a imagem para você. Eu espero que a gente consiga transmitir esse culto nesta noite. Vamos louvar com o nosso irmão Eduardo. Graças ao Pai, meu irmão, minha irmã. Louvemos ao Senhor nessa noite. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, nada mais nos exige
existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. La 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 ya, la ya la, la 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 ya, la ya la, la 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 ya, la ya la, la 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 ya, la ya la. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos existirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Yeah. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior do que o que está no mundo. Bem maior. Maior é Jesus do que o que está no mundo. Bem maior. La 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 ya, la ya la, la 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 ya, la ya la, la 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 ya, la ya la. Amém. Cantarei teu amor, Senhor. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cante ao Senhor. Cantarei teu amor pra sempre, viverei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor
Graças a Deus. É muito bom poder louvar o Senhor, é muito bom poder perceber que os irmãos, apesar de não estarmos nos reunindo no templo, os irmãos continuam com todo vigor, com toda a alegria de louvar o Senhor. Nós estamos felizes por mais essa noite, por mais esse momento em que podemos nos colocar diante do Senhor. E eu vou estar colocando aqui o que Deus já pôs no meu coração como reflexão dessa noite. Mas se você tiver algum pedido de oração, como é prática de abrirmos esse espaço, se você tiver algum pedido de oração, você pode colocar aí, porque nós poderemos tanto orar aqui apresentando, quanto posteriormente recolocar os pedidos feitos diante do Senhor. Se for um agradecimento, você poderá fazer também, tá? Então, nós estaremos meditando na palavra, mas você poderá apresentar aí os seus pedidos ao Senhor. Não sei direito como está aí, mas hoje temos um fundo musical, uma programação à parte aqui, e parece-me que está chegando aí uma música sendo cantada um pouco distante de nós. Eu quero lhe convidar a abrir a sua palavra, né? A palavra de Deus, abrir a sua Bíblia, no capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pode abrir a sua Bíblia nesse capítulo 5, ele vai servir como base para a nossa reflexão. O versículo 23 que irei ler neste momento será compartilhado. Então você poderá acompanhar, porque esse versículo será colocado na tela, mas em algum momento aí você poderá acompanhar o texto como um todo na sua Bíblia. O versículo que está colocado aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23, diz: E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí o texto da palavra do Senhor, que nos convida a manter uma vida de santificação. Por que é tão importante mantermos uma vida de santificação? Em primeiro lugar, é fundamental para todo cristão manter a vida de santificação, porque a santificação é uma condição posta nas Escrituras para podermos ver o nosso Deus. Quando lemos a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14, fica muito claro que devemos manter uma vida de santificação, porque sem ela não poderemos ver o Senhor. Quando lemos a carta de Pedro, descobrimos no capítulo 1, versículo 15 e 16, que devemos lutar para sermos santos, para termos uma vida de santificação, porque é uma ordem do próprio Deus. Pedro estava repetindo o que se encontra em Levítico, capítulo 11, versículo 45. Devemos, diante do Deus Santo, organizar-nos para vivermos uma vida de santidade. E a vida de santidade tem essa relação direta com esse ensinamento do que seria santo. Porque ser santo é ser separado. E nessa ideia, então, para o cristão, manter uma vida de santificação diante de Deus é entender que a sua vida está separada para Deus. Você organiza o seu tempo, organiza o que você quiser, mas no entendimento de que não deve fazer as coisas apenas ao seu bel prazer, porque você está a serviço do Senhor. A sua vida e a minha vida deve ser uma vida consagrada, uma vida separada para Deus. Esse é o entendimento de uma busca pela santificação.
desde o Antigo Testamento até o Novo, sempre é assim, essa relação dessa palavra santificação com a própria relação de ser santo, essa correlação existente aí entre as palavras, nos coloca diante desse entendimento, que devemos separar a nossa vida para o Senhor. Então, quando alguém diz assim, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender, é um equívoco. Se eu quiser viver uma vida de santificação, a minha vida deve ser colocada diante do Senhor e eu devo buscar uma vida de santificação porque eu sirvo a um Deus santo. Agora, esse texto nos coloca uma proposta de santificação em 3 dimensões. E eu quero, então, lhe convidar a acompanhar com muita atenção essa relação que Paulo faz nesse texto com a ideia da santificação. Temos um outro slide que eu quero compartilhar, que ele resume bem a ideia. Tá? Então, dê uma olhada da maneira como Paulo coloca. Essa santificação que devemos buscar, ela precisamente está relacionada em 3 dimensões. A ideia do espírito, a nossa santidade deve estar pautada também no nosso espírito, alma e corpo. Não é a ideia de fazer uma separação, de ter 3 partes. Na realidade, nós somos o todo. Mas nós temos, nessa proposta de santificação, 3 dimensões que devem ser alcançadas. E é curioso, porque quando falamos de espírito, logicamente está relacionado com a ala espiritual. Quando falamos de alma, falamos dessa ideia da psique. É o que dá origem a toda a discussão que temos no dia de hoje sobre as questões psicológicas. E tem uma relação, então, com a nossa mente, com as nossas emoções, com a vontade, mas também uma santificação que está relacionada diretamente com o nosso corpo. Essas questões do dia a dia que temos que lidar com elas, que são necessidades fisiológicas. Então, a nossa santificação deve estar relacionada nessas 3 dimensões. E como lidar com esse ensinamento na sua amplitude? Logicamente, quando tentamos tratar das partes, às vezes temos uma discussão quase que interminável. Mas nós precisamos olhar bem para esse ensinamento, porque a nossa santificação ela abrange essas 3 dimensões que acabamos de colocar. É o que está no texto. Deve ser santificado o nosso espírito. E como é então que vamos viver essa santificação no nível espiritual? Essa santificação de nível espiritual nos coloca diante da realidade de um Deus único. O nosso espírito, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos dele. Mas quando pensamos nessa dimensão a partir do Antigo Testamento e do Novo, descobrimos que esse Deus que é único não divide a glória dele com ninguém e exige daqueles que se comprometem com ele a prestar culto somente a ele. Aliás, quando lemos o livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 14 ao 17, descobrimos que o Moisés fez inclusive uma relação do que ele chama no texto de um adultério espiritual. As pessoas que se prostram diante de uma imagem de escultura, que presta culto a alguém que não a Deus, assumem uma postura de estar cometendo um adultério espiritual. Isso porque, normalmente, nós falamos de adultério apenas quando pensamos no relacionamento de um homem com uma mulher, mas espiritualmente também. Dependendo da versão, na realidade, você chega a perceber a ideia de muito maior do que de um adultério, uma ideia de prostituição. No entendimento de Moisés, o capítulo 14, que é colocado como palavra de Deus, diz que não deveria adorar a nenhum outro Deus, porque Deus é um Deus zeloso. E o povo de Israel foi orientado a não se curvar diante dos deuses dos amorreus, diante dos deuses dos jebuseus, nada, nenhuma outra alternativa, nenhum outro
era digno de ser adorado. E o texto coloca que se o povo de Israel fizesse isso, Deus trataria aquilo como prostituição. Não devia, então, o povo de Israel se prostituir após outros deuses. É muito forte isso, mas é uma realidade bíblica. Não devemos adorar a nenhuma imagem de escultura, porque elas não podem fazer absolutamente nada. E o livro do profeta Isaías, que trabalha vários momentos essa ideia de Deus como sendo único, aliás, os capítulos 40, 41, 42, vai trabalhando essa ideia de um Deus que é único. Mas o capítulo de número 42, o versículo 8, por exemplo, diz que Deus é único. E ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. Deus não aceitava partilhar a glória dele com ninguém. E quando chegamos no capítulo de número 45, descobrimos que Deus não aceitava de forma alguma que as pessoas se curvassem e prestassem culto a um outro Deus. E o versículo 20 do capítulo 45 nos diz, reuni-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que fugistes das nações, os que conduzem em procissão a sua imagem de escultura feita de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías é muito específico em colocar que o Deus que não divide a glória dele com ninguém, não aceita que as pessoas se organizem em volta de uma imagem de escultura para prestar culto. Essa dimensão espiritual, então, nos coloca diante de uma adoração exclusiva, de uma adoração que deve ser devotada apenas ao nosso Deus. Logicamente que o que é tratado como idolatria não tem a ver apenas com a questão da imagem de escultura. Aliás, Jesus chega a dizer que alguém que coloque o pai ou a mãe em um lugar diferenciado e que tome o lugar dele, não é digno dele. Alguém que colocar o trabalho como sendo mais importante do que a sua relação com Deus, também não é digno dele. Tudo que tomar o lugar de Deus é visto como algo inaceitável, como algo condenado pelo Senhor. Na nossa espiritualidade, conforme a orientação bíblica, devemos buscar Deus em primeiro lugar. O próprio Jesus nos ensina que deve ser assim. Já no final do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, Jesus deixa bem claro que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O primeiro lugar é do Senhor. Nas nossas vidas, Deus precisa ter o primeiro lugar. Então, buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Aqui no capítulo 6 como um todo, no ensinamento de Jesus, nem as vestimentas, nenhuma situação de riqueza, nada pode tomar o lugar de Deus, nada pode vir em primeiro lugar. Então, essa relação espiritual nos coloca diante de um Deus único e que exige exclusividade na adoração. Então, a santificação que passa por essa dimensão nos coloca diante desse Deus único. Mas e a questão da alma? Como é que eu vou santificar a minha alma? Quando falamos de alma, falamos essa ideia da psique. Eu sei que alguns vão tratando alma e espírito como se fosse a mesma coisa. Eu não faço assim, porque, inclusive, o texto grego desse capítulo, versículo 23 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, coloca as três palavras de forma muito distintas. Então, a questão da alma tem mais a ver com a nossa psique, com as nossas emoções, com a nossa capacidade de pensar. A ideia de alma está muito mais perto da ideia de mente do que de espírito. E é nessa questão que nós precisamos tomar cuidado com a nossa santificação. As pessoas que estão apavoradas por alguma coisa, às vezes estão abaladas espiritualmente e abaladas emocionalmente. Logicamente, como somos um ser completo, se alguém não estiver bem emocionalmente, pode estar afetado espiritualmente. Vice-versa, não é? Alguém que não está bem com algo do corpo, pode ser afetado emocionalmente e espiritualmente.
Alguém que recebe a notícia que está com determinada enfermidade, que causará uma dificuldade imensa no tratamento, pode ficar abalado emocionalmente e pode inclusive ficar abalado espiritualmente. Depende muito da maneira como tudo se organiza a partir da fé de cada um. Pessoas que num momento difícil imaginam logo que foi abandonado por Deus, que já não tem mais jeito para ela e que é melhor abandonar a fé. Começa a confundir as coisas. Quando lemos o Salmo de número 42, por exemplo, nós encontramos no versículo de número 5, o salmista dizendo: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha, ele está falando desse momento assim de angústia, de perturbação. E aí como é que se resolve isso? Ele apela logo para uma questão que tem a ver com essa ideia da espiritualidade. Ele diz: espera em Deus, pois ainda o louvarei, minha salvação e meu Deus. O salmista entendia perfeitamente que a resolução dos problemas de ordem emocional, elas seriam superadas por ele se ele aprendesse a esperar em Deus. E por vários momentos, por várias situações, nós encontramos nos Salmos expressões semelhantes a essas. E além da angústia que afeta às vezes as pessoas emocionalmente, ou outros motivos que são gerados, nós temos problemas que estão relacionados com a insatisfação pela busca das pessoas de querer ter algumas coisas que elas não podem. Pessoas que vão ficando angustiadas e perturbadas porque exigiram algo, planejaram algo e não deu certo. E espiritualmente às vezes afetada porque fizeram planejamentos em nome de Deus, querendo coisas que Deus nunca havia prometido. Ou abraçaram profecias que Deus nunca mandou ninguém entregar. Eu já recebi algumas profecias e não se cumpriram. Aliás, no ano passado, uma profecia assim bem estranha. A pessoa disse que me parou na rua assim, e disse algumas coisas bem interessantes que parece assim, no momento, não é? Parecia ser algo de Deus algo que Deus estava mandando me dizer, né? Bem, mas a profecia não se cumpriu. O que é que eu faço com um negócio desse? Eu não posso ficar apavorado porque alguém disse que Deus ia fazer algo. Na realidade, quando nós amadurecemos espiritualmente, nós descobrimos que nem precisamos mais de profecia nenhuma, nem precisamos mais de revelação nenhuma, porque o que está revelado nas Escrituras já são suficientes. A revelação de Deus está aqui e nós precisamos nos voltar para ela. Então, nós precisamos abraçar com toda força a orientação bíblica. Então, alguém que está angustiado por conta da pandemia, que está com a sua alma entristecida porque perdeu alguém, ou porque fez um planejamento, pensou tanta coisa para 2020 e de repente descobre que não pode fazer nada. E agora? Eu planejei esse ano, queria passar o Dia das Mães com a minha mãe. Mas é preciso que amadureçamos. Quando lemos a carta de Tiago, descobrimos que não devemos dizer que vamos fazer isso ou aquilo. Tiago diz que devemos dizer sempre: se o Senhor permitir, faremos isso ou aquilo. Se aprendermos a viver assim, teremos condições de lidar melhor com as nossas dificuldades. Não sei qual foi o seu planejamento, mas eu fiz os meus planejamentos e não estou angustiado por não poder cumpri-los. Eu estou feliz por estar vivo. Tenho entendido e temos conversado aqui em casa que não é motivo para desespero esse momento que estamos passando. É motivo para nos cuidarmos. Mas precisamos nos cuidar espiritualmente, emocionalmente e cuidar da nossa santidade nesses aspectos para estarmos bem uns com os outros. Nós temos pessoas que estão apavoradas, querendo que a pandemia passe, porque não conseguem viver com os seus. É horrível. Isso é parte de uma revelação bíblica, de que não tem uma vida boa com Deus. Pessoas que achavam que tinham uma espiritualidade bem sólida, que amavam a Deus, e agora não quer ficar em casa com o esposo, com a esposa, com os filhos. E aí quando lemos a primeira carta de João, descobrimos que se alguém disser que ama a Deus e não ama o seu irmão,
a quem enviou é mentiroso. Como é que alguém vai desenvolver uma espiritualidade sadia se não quer conviver com o seu parente durante esses dias de pandemia? Alguém que está em paz com Deus, que está vivendo essa santificação, abrangendo essas dimensões colocadas na Bíblia, vai estar em paz com Deus e vai estar em paz com os seus. Porque se você não consegue conviver direito com os seus, em casa nesse dia, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos, é hora de rever a sua espiritualidade. E ao invés de ficar bravo, estressado, com a alma a ponto de não suportar mais nada, de tanta angústia, é hora de buscar o perdão dos seus para continuar essa caminhada. Terceira dimensão que o texto coloca é uma espiritualidade que está relacionada com o corpo. Como é que fica, então, essa relação com o corpo, essa espiritualidade com o corpo? Como é que a gente cuida dessa santificação? Logicamente, na maioria das vezes, as pessoas apelam logo para os textos bíblicos que falam contra o adultério, que falam contra a prostituição. Mas é muito além. Vai muito além disso. O nosso corpo é visto como o templo do Espírito Santo. Como é que podemos santificar o corpo? Conforme as Escrituras, devemos fugir da prostituição, devemos fugir do adultério, devemos fugir de tudo aquilo que não glorifica a Deus. Aliás, Paulo chega a dizer que se alguém comete adultério, peca contra o próprio corpo. Mas eu quero colocar outras questões. Por que normalmente dizemos nas nossas igrejas que as pessoas não devem fumar? Não é uma ideia de proibição, é de orientação. Por que orientamos as pessoas a não fumar? Porque o fumo destrói o corpo. É comprovado. As pessoas que fumam podem ter sérios problemas. E são problemas que estão relacionados diretamente com essa ideia da destruição do corpo. Por que orientamos as pessoas a não beberem? Porque a bebida tem destruído muitas vidas. Apesar de ser uma droga lícita, quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas têm sofrido e padecido por conta do vício. Aliás, por conta do vício, sofre não apenas o viciado, mas os parentes, que também ficam abalados emocionalmente. Podemos perceber que as drogas têm afetado o corpo de muitos e, em consequência do vício, as famílias, ou os familiares como um todo, vão padecendo também. Quando oriento, e tantas vezes já chateei algumas pessoas dizendo assim, use o capacete ou venda a moto. Aliás, é do conhecimento de muitos aqui que eu não ando sem capacete. Nesse período de pandemia, então, já não posso andar de moto, né? Eu não vou andar usando um capacete que várias pessoas estão usando, porque vivemos dias que não sabemos onde está o vírus. E eu não tenho andado de moto. Uma pessoa essa semana me fez uma gentileza, queria pagar uma corrida de moto para eu não vir para casa a pé do supermercado. E eu precisei rejeitar, né? O motoqueiro não conseguiu entender, ficou me olhando. Mas eu não tenho condições, eu não posso usar o capacete nesses dias, porque eu estou cuidando do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. E eu não posso andar de moto sem capacete, porque eu estou cuidando do meu corpo, que é templo do Espírito Santo. É uma medida protetiva. As pessoas andam de carro e não colocam o cinto de segurança. Mas por quê? Às vezes ficam os questionamentos. É muito simples. Nenhum meio, nenhum veículo que promova aí a mobilidade em uma velocidade maior, nenhum veículo é 100% seguro. Os navios não são 100% seguros. São dos mais seguros, mas não são. Eles conseguem ter problemas. E quantos acidentes? Quantas mortes por conta disso? O avião é um dos meios de transporte mais seguro que temos, mas não é 100% seguro. Os automóveis também. Não há nada que o ser humano faça que tenha 100% de segurança. Nada. Por isso que cada veículo que promova uma locomoção mais rápida tem lá os seus
as suas orientações de segurança. E quando alguém consegue andar de moto sem capacete, está correndo risco de destruir o templo do Espírito Santo. Lógico que seu corpo não é templo em absoluto, né? Cada um de nós somos um tijolinho aí da edificação do corpo de Cristo como um todo, que é a igreja. Então, por que devemos cuidar do corpo? Porque é templo do Espírito Santo. Devemos evitar um montão de coisa que nos traz mal, porque é templo do Espírito Santo. Por que devemos tomar tanto cuidado nesse período de pandemia? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Aí o irmão vai e me diz assim: pastor, mas eu não tenho medo de morrer. Nem eu. Tenho trabalhado isso com minhas filhas. Porque eu posso morrer desse negócio também aí. Mas veja bem, chega a ser uma irresponsabilidade. Depois de todas as notícias, depois das investigações, andar sem máscara. É falta de responsabilidade e de cuidado com o templo do Espírito Santo. Não cuidar da higienização conforme as orientações médicas é uma irresponsabilidade. Aliás, eu fico estarrecido com o número de pessoas que estão agindo como se não estivesse acontecendo nada. Fico estarrecido que seja necessário que os políticos criem normas proibindo as pessoas de irem à rua. Fico estarrecido com esse número de pessoas agora desesperadas para que tudo volte ao normal. Como que vai voltar ao normal se o vírus ainda está circulando? Aliás, o número de evangélicos felizes pela notícia do governo no dia de hoje, de que dentro do plano de flexibilização, a partir de segunda-feira, as igrejas já poderão se reunir, é um absurdo. Nós estamos vivendo um momento muito pior do que quando paramos. Por que vamos abrir os nossos templos segunda-feira? Não são os políticos que têm competência para julgar isso. Não são. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, e para quem mais nos ouvir posteriormente. É uma irresponsabilidade, diante do texto que lemos, do cuidado da santificação que devemos ter com o nosso corpo. É uma irresponsabilidade reabrir os templos nesses dias sem as condições de segurança necessária para estarmos reunidos no nome do Senhor. A experiência tem mostrado durante este ano que os lugares que abriram os templos e flexibilizaram as reuniões antes de um controle maior, gerou verdadeiros desastres. E não adianta dizer assim: pastor, mas eu creio em Deus. Eu também creio. E eu creio em Deus conforme as Escrituras, e conforme as Escrituras, ainda que eu creia, Deus faz muito mais, muito além, é o que Paulo nos ensina na carta aos Efésios. Deus faz muito além daquilo que cremos ou pensamos. Eu creio em Deus, mas eu creio que esse momento de pandemia, conforme estão colocadas as orientações de forma muito clara pelas autoridades de saúde, nós estaremos muito mais seguros se estivermos evitando as aglomerações. Como é que nós vamos lidar com isso? Vamos precisar conversar, inclusive a nossa própria igreja aqui em Araçoiaba. Mas eu confesso aos irmãos, o cuidado com o corpo é um cuidado que está relacionado com a nossa santificação. Paulo chega a dizer na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Ele diz: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, esse o destruirá, pois o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, santificar o nosso corpo. E essa circulação irresponsável, irrefletida da nossa população, confesso, biblicamente, não tem aprovação de Deus. As pessoas estão morrendo e
e agindo como se não fosse nada. Ah, mas eu creio em Deus. Essa é a relação espiritual. Essa é a dimensão espiritual. A dimensão da santificação com o corpo me faz cuidar do meu corpo. Não deveríamos nem ter esperado que aparecessem medidas das autoridades políticas para fecharmos os templos. Nós mesmos, por termos a responsabilidade de cuidar da santificação do corpo, deveríamos ter nos afastado das atividades presenciais. Nós estamos diante de uma pandemia, diante de um problema sério, de ordem planetária. E só Deus que tem o controle sobre todas essas coisas. Devíamos estar orientando as nossas vidas nessa questão do cuidado com o corpo a partir das orientações dos profissionais de saúde, não dos políticos. Não daqueles que estão preocupados apenas com a economia. Se cuidamos da nossa espiritualidade conforme as Escrituras, devemos então cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. É o que está escrito. É o que está na palavra de Deus. Então, se você crê na palavra, e se você quer uma orientação específica para a sua vida, adore ao Deus único, porque não existe um outro Deus. Cuide da sua mente, cuide da sua alma, cuide das suas emoções, mas cuide também do seu corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Amém. Nós louvamos a Deus pela sua palavra, né, explanada nesse momento. Que Deus possa estar falando aos nossos corações, nos orientando através da sua palavra, porque a sua palavra ela é eficaz, a sua palavra visa a nossa proteção, o cuidado de cada um de nós. A palavra do Senhor, ela vem direcionar as nossas vidas para que nós possamos viver a vida de forma plena e de forma abundante, né? Então, que a palavra do Senhor possa encontrar um lugar especial na sua vida e na minha vida. Nós iremos louvar a Deus mais uma vez e logo após nós estaremos encerrando com uma oração e com a bênção apostólica. Então, louvemos ao O meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videiras, eu não temerei não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei não. Você que para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que posso em Deus, é Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus,
eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Nós estaremos orando para encerrar esse momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. E nós iremos estar colocando, diante de Deus cada uma das famílias que esteve aqui nos acompanhando através desse culto, que esteve conosco. Que Deus possa estar abençoando a sua vida e que você possa estar continuamente buscando alegrar-se no Senhor. E também estaremos orando, pelas famílias enlutadas do nosso país. São muitas famílias que estão sofrendo. Tínhamos falado ainda há pouco que oraríamos pelos pedidos feitos. Mas a verdade é que, como perdemos a conexão, já não temos condições de apresentar todos os pedidos, porque não sabemos de fato quantos pedidos foram feitos, né? Então nós vamos postar posteriormente e vamos aproveitar aqui para ver os pedidos que foram feitos, que nos deu tempo de ver. Diana está pedindo oração pela família, Nós temos aqui os pedidos de oração de algumas pessoas. E Diana está pedindo oração pela família. Irmã Maria Souza, irmã Dorinha, está pedindo pelo vizinho dela, esposo e da irmã Linda dela. Não entendi direito aqui, mas... Irmã Marta Nunes agradece a Deus pelo cuidado que Deus tem tido com a família dela. Então nós temos aqui 3 pedidos de oração, da irmã Diana, Maria Souza e irmã Marta. E nós estaremos orando por esses pedidos, que Deus possa estar cuidando da vida dos irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, te apresentamos a vida de Diana com a sua família, pedindo a Deus que o Senhor esteja cuidando e orientando esta família para santificar a vida como um todo, espírito, alma e corpo. Abençoa essa família, ó Deus, dê o discernimento da tua palavra. Te pedimos, meu Pai, pela tua filha Maria Souza, pela família dela, pelo vizinho, pelo esposo da sua irmã. Ó Deus, tome nas tuas mãos, visite, o Senhor sabe o motivo do pedido, e colocamos todos eles nas tuas mãos. Amém. Te agradecemos, meu Pai, pelo teu cuidado para com as nossas famílias, e nos juntamos à nossa irmã Marta Nunes, que agradece pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão para a sua família. Ó Deus, que todos nós possamos ter esse sentimento de gratidão, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Louvamos o teu nome neste momento, ó Deus, te exaltamos, te bendizemos, porque o Senhor é digno de ser louvado, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Amém. Nós queremos, ó Deus, te pedir pelas famílias enlutadas. Ó Deus querido, são tantas espalhadas no planeta. Vivemos uma calamidade de nível planetário. Te pedimos nesta hora pelas famílias tão distantes que não nos conhecem e nem as conhecemos. Pedimos pelo nosso país, tão gigantesco, mas que nesses dias tem chorado a morte dos seus em virtude desta pandemia. Que oramos por famílias mais próximas, que conhecemos, que também
choram a perda dos seus entes queridos. Pedimos, meu Pai, que o Senhor console a cada uma dessas famílias. Famílias que estão com a alma abatida, porque não puderam se despedir, não puderam ter um momento último com os seus entes queridos. Pessoas que ficaram abaladas espiritualmente, porque não conseguiram entender o que está acontecendo. Oh, Deus, tem misericórdia. Te pedimos a Deus também por pessoas que estão se recuperando, que apesar de terem enfrentado um momento difícil, agora estão cuidando do corpo, com todas as limitações e alguns com sequelas, mas que estão agradecidos por estarem vivos. Te pedimos nesta hora, meu Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para aprendermos a lidar com a santificação nas 3 dimensões que o apóstolo Paulo propôs. Que possamos cuidar da nossa intimidade contigo, porque só o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Possamos cultivar a nossa intimidade contigo, porque só o Senhor pode responder e suprir as nossas necessidades. Possamos cuidar da nossa alma, para estarmos alegres, desfrutando da companhia um do outro. Possamos cuidar do nosso corpo, para termos vigor e poder te oferecer louvor. Receba, ó Deus, as orações feitas. Perdoe os nossos pecados. Nos ensine a te servir melhor, para vivermos uma vida de santidade, conforme a tua orientação. Te oramos em nome e por amor de Jesus. Pedimos, meu Pai, que o teu amor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do teu Santo Espírito continuem envolvendo as nossas vidas e de todo o teu povo espalhado pela face da terra, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Que Deus nos abençoe, né? Fique na paz. Um abraço, né? Um abraço saudoso, um abraço virtual. E fiquem na presença do nosso Deus, na paz do nosso Deus. Cuide do seu espírito, da sua alma, do seu corpo.